Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem daqui de Goiânia, de Campinas. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta madrugada. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Cadê aquele grito de glória a Deus da igreja? Beto, mude a música. Eu prego desde criança. Eu tinha 9 anos de idade quando li a Bíblia inteira de capa a capa a primeira vez. Eu era coroinha na igreja católica. E eu li a Bíblia Ave Maria. E me apaixonei pela Bíblia. Tinha nascido no dia 12 de outubro, no dia das crianças, e no dia da padroeira do Brasil, de família extremamente católica. Então minha mãe enxergou em mim um possível sacerdote. Na mente dela eu seria um padre. E aprova Jesus me transformar em um pastor. Com 13 anos de idade eu me converti à fé evangélica. E desde então comecei a pregar, porque na Assembleia de Deus, se você sabe falar, o microfone está na sua mão. Graças a Deus por isso. Então eu prego desde muito cedo. Inclusive ontem eu estava pregando em um outro lugar, e chegou um irmão perto de mim, ele tinha acho que 78 anos, e ele falou para mim: pastor, eu te escuto desde pequenininho. Eu falei: desculpa, qual é a sua idade? Ele falou: 78. Eu falei: o senhor tem certeza que sou eu que o senhor escuta? Ele falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei: não, Feliciano Amaral cantou na Arca de Noé para acalmar os animaizinhos. Eu sou o pastor Marco Feliciano. Então eu prego desde criança. E desde criança até hoje, que eu tenho 51, sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é a senhora, né? Só Deus sabe como os dias têm sido difíceis. Eu não trago na minha memória nenhuma lembrança, de criança até hoje, de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Meia dúzia entendeu, vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado a uma reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses loucos que amam emendar o culto numa vigília. Aí ele fica com os vigileiros até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja poderosa? Eu também. Pregando desde criança, eu tenho experiência com todo tipo de culto. Imagine um culto, eu já preguei nele. Culto na rua, culto na praça, culto numa igreja pequena, culto numa igreja gigante, culto para 2 pessoas, culto para 500 mil pessoas no mesmo espaço físico. Já preguei em todos esses lugares. Já preguei em culto de senhoras, culto de adolescentes, culto de jovens, culto de crianças. Já preguei até em velório, culto de ensino, convenção. São 30 anos pregando. Eu tenho experiências com culto. E o que eu vou falar aqui agora é forte. Nenhum dos cultos que eu já preguei se compara
a um culto de vigília. Nenhum. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque vigília não é culto para crente normal. Os normais estão em casa uma hora dessa assistindo Corujão. Só vem para vigília quem cansou de ver coruja. Esses que vieram querem ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre essa igreja. Então, existem coisas que eu prego em vigília que eu nunca pregarei num culto normal, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas como eu estou pregando só para anormais, eu peço que você aperte o cinto, porque nós vamos decolar a partir de agora. O texto que eu li é o texto áureo do movimento pentecostal mundial. Não é uma primícia da Assembleia de Deus. É uma primícia de todo o movimento pentecostal mundial. A Assembleia de Deus é a que mais aproveita essa bênção, porque nós somos pentecostais até o tutano dos nossos ossos. E mais, não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A questão é, se nós aceitamos o Pentecoste pleno ou apenas uma nuance do Pentecoste. Tanto que no século 21 já existem separações do movimento evangélico. Alguns nos chamam de pentecostais, existem os neopentecostais, existem os carismáticos, e aí partimos para outra banda, que são os reformados, que são etc. e tal. Mas o movimento pentecostal genuíno, ele é um movimento pleno. Aquele que aceita o Pentecoste não pode aceitar só parte deles. Precisa aceitar o Pentecoste completo, como ele é. E como é o Pentecoste completo? Está no texto que eu li para vocês. Atos capítulo 2 pode ser chamado de o ponto de start, de início do nascimento da igreja, como nós a conhecemos hoje. Estavam ali reunidos alguns homens e mulheres em plena oração, todos aguardando o cumprimento de uma promessa. Até que foram visitados. Foram visitados por quem? Foram visitados por um ser sobrenatural. Foram visitados por um ser sobrenatural e invisível, que mesmo sendo sobrenatural e invisível, era perceptível a sua presença. E como foi que sentiram a presença dele? Aqueles que estavam orando não estavam orando há uma hora, não estavam orando há um dia, estavam orando há 10 dias ininterruptos. Esse culto de Atos 2 não começou com quase 120, começou com 500, porque após Jesus ressuscitar, ele apareceu para 500 testemunhas. Ele não apareceu apenas para dizer, pessoal, ressuscitei, estou aqui. Não, ele apareceu e marcou um ponto de encontro com eles, que é em Atos capítulo 1. De onde é que Jesus agrupou aquela multidão que está em Atos capítulo 1, no solapé da montanha? Quando ele aparece a eles agora de maneira transcendental, ressuscitado, com cicatrizes nas mãos e nos pés e um corpo completamente transformado. Ele se eleva do chão, se despede deles, uma nuvem o oculta. E os 2 anjos que vieram lá na tumba para avisarem as mulheres que ele havia ressuscitado, vieram para escoltá-lo ao céu. Os 2 anjos estão escoltando Jesus, até que um anjo resolve olhar por cima da asa e olha aqui para baixo, e tem ali cerca de 500 pessoas assim. Se os anjos não voltam ali, aquelas pessoas teriam morrido daquela forma, porque eles estavam diante de uma visão que transcendia tudo que eles já haviam pensado. Eles estavam tomados de pavor, de terror. Então os anjos descem, tocam nos ombros deles e chamam a atenção dos homens e mulheres que ali estão, dizendo, varões galileus, por que estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. Quebrado o transe, essas 500 testemunhas subiram para Jerusalém, porque em Lucas 24:49, Jesus havia dito para eles, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Então 500 testemunhas subiram para Jerusalém, e aqui começam os problemas. Jesus não disse quanto tempo ele levaria para voltar, ele não disse quanto tempo levaria para enviar o outro Consolador. Essas 500 pessoas deixaram casa, deixaram trabalho, deixaram sua vida e
se trancaram em um cenáculo. Cenáculo não é igreja, não é sinagoga, é uma sala grande de uma casa. Possivelmente um crente muito rico agrupou aqueles irmãos em sua casa. Como o endereço era Jerusalém, ele os levou para sua casa. E 500 homens e mulheres começaram um período de oração ali. Não se sabe o que eles oraram. Um poeta que escreveu um hino da harpa cristã, muito assembleiano, diz que os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. E o poeta diz que os crentes gritavam: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. É inferência, não está escrito, mas que eles ficaram em oração, ficaram. Começaram em 500, terminaram em quase 120. Ou seja, 380 deles e alguns mais não conseguiram aguardar, não tiveram talvez a paciência, tiveram outros afazeres, a prioridade deles não era aquela. Mas os que ficaram incessantemente oraram até o céu rachar em duas partes. E aqui acontece algo que precisa ser estudado à luz da teologia. O mundo, desde a criação, nunca ficou vazio da presença divina. A presença divina para nós é completa dentro da Trindade. De Malaquias até Mateus, nós temos um período de 5 dispensações bíblicas. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Nessas 5 dispensações, Deus Pai era figura plena. Deus caminhava pela terra. Seus nomes são conhecidos na Bíblia: Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Sabaô, Jeová Chamá, Jeová Tsidiqueno. Vários foram os nomes que os homens deram a ele. Era ele quem comandava. Era ele quem sentava nas asas de um querubim e voava. Era ele que falava e os montes tremiam. Era ele que falava e chovia saraiva do céu. De Gênesis até Malaquias, Deus cuidou desse planeta. Quando Deus regressou para o seu trono de glória, ele enviou o seu filho para cá. Então, na ausência do pai, veio o filho, e o filho cuidou desse planeta. Quando o filho foi, ele enviou o Espírito Santo. Então, sempre houveram um dos membros da Trindade cuidando desse planeta. O que é interessante é que Jesus sobe ao céu, e o Espírito Santo leva 10 dias para descer. Pela primeira vez, em um tempo de graça, nós temos o planeta à mercê de homens. Porque Deus Pai está no céu, Deus Filho está no céu, e o Espírito Santo não havia descido ainda. Eu sempre me pego perguntando por que houve esse período de 10 dias. E aí eu começo a imaginar, me lembrar do que Jesus disse sobre o Espírito Santo na Bíblia, e é muito forte. Ele falou: pequem contra o meu Pai e terão perdão. Pequem contra mim e terão perdão. Mas se pecarem contra o Espírito Santo, não terão perdão, nem hoje, nem nunca mais. Adão recebeu a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, Deus gritando com Noé: o meu Espírito não vai mais ficar aqui na terra com vocês. Houve um período que Deus arrancou o Espírito Santo da terra, porque o homem não era digno de manter um nível de intimidade com ele, porque o Espírito é santo. Então agora, Deus Pai está no céu, Deus Filho também, Deus Espírito Santo está lá. Leva 10 dias para o Espírito Santo descer. E eu fiquei perguntando: Senhor, por que levou 10 dias? E o Senhor falou comigo que quando ele chegou no céu, ele falou: Pai, eu vim, fiz uma promessa que outro deveria descer. O Pai olhou para a terra e não encontrou dignidade nos homens para receberem a presença do Espírito Santo. Os homens não mereciam ter a presença dele, porque o homem é mau por natureza. O homem é pecador por natureza. A carne milita contra o Espírito 24 horas por dia. A minha Bíblia diz que aquele que falar que não tem pecado, já pecou. E o nosso pecado, 99% dele se dá com essa estrutura humana. E toda ela, a começar pelo nosso cérebro, essa massa cinzenta carregada de DNA humano, tudo nos leva ao erro e ao pecado. E o Espírito é santo. Por 10 dias Jesus intercedeu no céu, dizendo: Pai, manda o Espírito Santo. O Senhor já foi, eu já fui, manda o Espírito Santo. Eu imagino o Pai olhando para a terra e sentindo o fedor da terra, e pensando: aquele lugar não pode receber a presença dele. Mas nesse período de 10 dias a terra começou a ser santificada. Não precisou de uma nação inteira, não precisou de uma cidade inteira. Bastou uma sala, que começaram com 500 e terminou com quase 120.
Mas os 120 não arredaram o pé, dizendo: só vamos sair daqui quando o Senhor vier governar sobre esta terra. Depois de 10 dias em oração, Deus não teve outra opção a não ser enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para esta terra há 2.000 anos atrás, de mala e cuia. Ele veio trazendo do céu tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para nós como igreja. O Espírito Santo não apenas convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele trouxe adereços para a igreja. Ele trouxe adornos para a igreja. Quem conhece o Velho Testamento deve se lembrar do capítulo 24 e 25 do Gênesis, quando Abraão pede para que o seu mordomo mor, Eliezer, vá buscar uma noiva para se casar com seu filho Isaque. E a Bíblia Sagrada diz que Eliezer saiu em busca de uma noiva para Isaque. E quando ele chegou e encontrou a garota, foi à casa dela, alguém gritou para a moça: irás tu com este varão? E ela disse: sim, eu irei. E nós temos a linda história de Abraão, Isaque, Rebeca e Eliezer. Essa história do Velho Testamento vai se cumprir no Novo. Abraão representa Deus Pai, Eliezer representa Deus Espírito Santo, Isaque representa Jesus e Rebeca representa essa linda igreja. A Bíblia vai dizer para nós, o versículo 53 do capítulo 24, se não me falha a memória do Gênesis, que Eliezer, quando foi buscar Rebeca, ele levou presentes para ela. E os presentes eram vestidos, joias de prata e joias de ouro. Diga comigo: vestidos, joias de prata e joias de ouro. Ele encontrou a Rebeca, e mesmo sendo ela uma virgem, mesmo sendo ela uma moça muito agradável, mesmo sendo ela uma moça esperada, ela não pôde se encontrar com Isaque da maneira como ela estava. Foi necessário que Eliezer desse ela roupas novas. E não bastava ela estar com roupas novas, foi necessário que Eliezer desse a ela joias de prata. A prata fala da pureza. E foi necessário que ele desse para ela joias de ouro. Joias de ouro falam de realeza. Esses 3 presentes foram entregues à igreja, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2. O Espírito Santo não veio apenas para trazer uma nova filosofia de vida para este planeta. Ele veio preparar um povo. E esse povo jamais será um povo comum. E ao preparar este povo, ele tem esses 3 pensamentos: trocar as vestes desse povo, dar a esse povo joias de prata e dar a esse povo joias de ouro. O que seriam as joias de prata? Gálatas capítulo 5, 9 frutos do Espírito Santo. O que seriam as joias de ouro? 1 Coríntios capítulo 12, 9 dons do Espírito Santo. Prata fala de pureza, caráter. O caráter do homem é moldado pelos frutos do Espírito Santo, e todos nós conhecemos eles. Já as joias de ouro, que falam de realeza, que transcendem, falam dos dons do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo ao Coríntios, fala que existem 9 dons do Espírito Santo. Não é à toa que existem 9 frutos e 9 dons. Poderia oscilar em número, poderia ser 8 frutos ou 10 frutos. E a mesma coisa acontecer com os dons, mas frutos do Espírito e dons do Espírito estão no mesmo nível. Por isso, esses presentes estão entregues à igreja. E a igreja precisa se santificar. Ela veste uma veste que a terra não pode compreender. Somente os olhos do Senhor conseguem enxergar. Havia em Atos dos Apóstolos capítulo 2, homens e mulheres que pagaram um preço para receber. E esses homens e mulheres receberam naquele dia não apenas a visitação do Espírito Santo, eles receberam dons do Espírito Santo. Um deles é o dom de variedade de línguas, porque está escrito ali no texto que eu li, que as pessoas os ouviam falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. Eles receberam a princípio um sinal, que eram línguas, que nós chamamos língua de anjos. Mas na sequência, essas línguas foram metamorfoseadas em dons. Daqui a pouco o próprio Pedro acaba recebendo dons de cura, porque no capítulo seguinte ele vai levantar um paralítico. E daqui em diante a palavra do conhecimento vem com o apóstolo São Paulo, e a igreja começa a receber dons que transcendem. E a minha briga nesses últimos meses tem sido essa: eu nasci numa igreja possuída de dons espirituais. Eu nasci numa geração onde os nossos olhos viram a glória de Deus, os nossos ouvidos ouviram a sua voz e o nosso coração sentiu a sua presença. O tempo passou
temos outra geração que vem. E a geração que vem, quando ouve alguém falar sobre as coisas que eu estou falando, eles ficam de queixo caído e boca aberta. Se você perguntar a alguém que está aí do seu lado, se essa pessoa tiver menos de 23, 24 anos, se ela já ouviu alguém interpretar línguas estranhas, ela vai te dizer que nem sabe o que é isso. Se você perguntar a alguém que está do seu outro lado o que é a palavra do conhecimento, ou o que é o dom de operação de maravilhas, as pessoas vão ter dificuldades de saber o que é e até interpretar esse texto. Por quê? Porque há um hiato entre a geração dos milagres e a nossa geração. E isso tem um porquê. E qual é o porquê? Deus mudou? Seria esse o porquê, sim ou não? Era mentira, não havia milagres, era tudo invenção da cabeça das pessoas, sim ou não? Se Deus não mudou, isso não era mentira, o que aconteceu? Que nós perdemos esses sinais. Se perdemos esses sinais, nós podemos reencontrá-los. Eu vou falar de novo, se nós perdemos, se alguém buscar, acha. Se procurar, encontra. E se pedir, recebe. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Nós temos que entrar no mesmo ritmo desse pessoal de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Primeiro, nos desnudarmos na presença de Deus. Segundo, nos esvaziarmos de nós mesmos. Terceiro, deixarmos as prioridades da nossa vida de lado. Quarto, esquecer dos nossos problemas pessoais. E quinto, acreditar que quando Ele promete, Ele cumpre. E o que é que o Senhor quer que eu faça a partir desse momento? Se você quer entrar comigo nessa atuação, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é tirar do seu rosto essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso aqui não é um velório. Isso aqui não é uma reunião do Rotary Club, nem do Lions Club. Isso aqui é uma reunião de crentes pentecostais que estão em uma vigília. Então não há motivo para você ficar com essa cara triste, por pior que tenha sido o seu dia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra do Senhor vai nos dizer que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Segundo, você não pode ficar em uma igreja carismática, onde os dons do Espírito Santo podem começar a operar dessa maneira como você está, com esses olhos secos, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. É preciso que haja sensibilidade. É preciso que você comece a perceber que, embora o culto tenha começado aqui na terra, o verdadeiro culto se dá nas regiões celestiais. E agora eu começo a falar só para quem não é desse mundo. Paulo disse aos coríntios: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunho, palavra e louvor, louvor e palavra. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Aqui está o segredo. Os nossos velhos pais conseguiam fazer o culto deles instantaneamente, sair da terra e ir para as regiões celestiais. Os nossos velhos pais tinham uma intimidade com Deus acima da normalidade. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo no hino 15 da harpa cristã. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo escutando o velho irmão pregando a mesma mensagem toda vez, falando de Zaqueu subindo na árvore. As pessoas entravam no nosso culto, não eram crentes, ou elas começavam a chorar ou caíam endemoniadas. Ou choravam ou caíam endemoniadas. As pessoas vinham doentes e tinham a certeza de que sairiam curadas. As pessoas vinham na expectativa do milagre. As pessoas não vinham para a igreja em busca de autoajuda. As pessoas não vinham na igreja em busca de um pregadorzinho bonito, sentadinho num banquinho, olhando para as criaturas, dizendo assim: você é lindinho demais. Não importa o que você fez no verão passado. Não! Os crentes não vêm em busca de autoajuda, eles vêm em busca de ajuda do alto. E a ajuda do alto não desce se você não tiver sensibilidade. A ajuda do alto não desce se você ficar com o semblante fechado. E pior, a ajuda do alto não desce se você ficar com essa boca travada, com essa boca de aço, com essa língua de ferro e com esse queixo de concreto. Mas quer ver o céu ficar baixinho aqui? É você enlouquecer nessa noite. É isso. Esse grito, essa adoração, não é apenas uma manifestação de um momento de emoção. Isso não é uma reação psicossomática de um cérebro doente, porque eu já fui acusado disso. Um psicólogo brasileiro uma vez escreveu uma carta para mim, na verdade um e-mail, dizendo: assisti uma pregação sua e você é fenomenal.
Você provoca reações psicossomáticas no cérebro das pessoas, que elas vão de sorriso a choro, a histeria. E eu, matuto da roça, peguei o e-mail, levei para minha esposa, que já era doutora, eu falei, olha o elogio que eu ganhei. Ela leu. Elogio aonde, amor? Ele falou que eu provoco reação psicossomática no cérebro das pessoas. Ela falou assim, meu amor, não é elogio não. Foi o que é? Ele está te xingando. Eu falei, traduz para mim, doutor. Ela disse, traduz. Minha esposa é psicóloga. Ela disse, reações psicossomáticas no cérebro só acontecem em pessoas doentes, mentais. Ele está dizendo que você provoca nas pessoas a esquizofrenia. Aí eu estava saindo chorando, eu sou curioso, voltei, meu amor, qual a característica de esquizofrênico? O que o esquizofrênico tem que o normal não tem? Ele diz, todo esquizofrênico, meu amor, vê o que ninguém vê. Eu falei, tem mais? Ele diz, todo esquizofrênico ouve o que ninguém ouve. Todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Falei, como assim? Tá frio e a pessoa tá andando lá fora de camisa regata. O povo diz, tá doido, interna, é louco. Ele sente o que ninguém sente. A pessoa tá no ambiente, eu tô vendo um elefante cor-de-rosa cheio de bolinha, é esquizofrênico, tá vendo o que ninguém tá vendo. Eu estou ouvindo vozes, a pessoa é louca. Eu disse, então ele tá falando que eu provoco isso aí nas pessoas? Ela disse, sim. Eu falei, meu amor, ele me elogiou mesmo. Ela disse, por quê? Porque é isso que acontece quando eu prego. E aí eu falei, vou buscar na Bíblia respaldo. E não é que eu achei, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para quem vem nessa vigília. É isso. Mais baixinho. Olha só o que aconteceu com aqueles crentes em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, depois de orarem por 10 dias incessantemente, esses homens e essas mulheres ficaram mais perto do céu do que da terra. Vou falar de novo. Uma vida regrada de oração, uma entrega sem reservas, faz o ser humano ficar mais perto de Deus do que dos homens. Quando você começa a orar e a jejuar, você mortifica a sua carne. Ao mortificar a sua carne, o seu espírito se agiganta. Eu vou falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Pentecostais são caminhantes de dois mundos. Vou falar de novo. Pentecostais anormais são caminhantes de dois mundos. Um pé do pentecostal pisa na terra, o outro pé dele pisa nas regiões celestiais. Parte dele percebe a terra, a outra parte dele percebe o sobrenatural. Ensinamentos, anote aí. Deus deu à raça humana 5 dons. E esses dons Deus deu a todos. A ciência chama de sentidos. Todo ser humano tem 5 sentidos, a não ser aqueles que nasçam com uma anomalia física. São eles: visão, audição, olfato, paladar e tato. Para que servem esses 5 sentidos? Para que o homem, que é um ser material, perceba o mundo material ao seu redor. Quando eu abracei o nosso pastor Samuel, o meu olfato me disse, ele não usa perfume do Avon. O perfume dele nem em português fala. A minha visão me faz ver a beleza da roupa de vocês. A minha audição percebe a música do Roberto. O meu paladar percebe o alimento. E o meu tato percebe a densidade desse púlpito. Sem o tato eu não ficaria equilibrado aqui em cima dessa tribuna. Esses 5 sentidos que Deus deu à raça humana é para que a raça humana perceba o mundo físico ao redor dela. Mas isso Deus deu para os normais. Para os anormais, Deus deu um sentido a mais. Olha como você está familiarizado. Esse sentido tem nome: sexto sentido.
Você assistiu aquele filme? Eu vejo pessoas mortas em todo o tempo. I see people dead all the time. Você lembra do filme? Por que sexto sentido? Porque todo ser humano normal tem 5. Mas alguns seres humanos não são normais. Eles têm um sentido a mais. E o que é esse sentido a mais? É um sentido que transcende. Ele é extrasensorial. E o que é que esse sentido faz, pastor? Ele tem a mesma função dos outros 5, só que para o mundo dele. 5 sentidos físicos, para perceber o que é físico. 1 sentido espiritual, para perceber o mundo espiritual. Quer ver? Você já deu risadas, né? Quando você viu aquele crente pentecostal raiz começar a pular. Parece que ele recebeu o espírito do Bruce Lee. Muita gente debocha. Posso te dar um conselho? Faz isso não. Você não sabe o que ele está sentindo. Você nunca caminhou por aquele caminho. Você nunca vai compreender por quê? Porque você só tem 5 sentidos. Você nunca vai entender porque um pastor, ele está pregando, daqui a pouco ele dá uns pulos, fica meio maluco. Qualquer um vai dizer assim, ele está querendo se aparecer. Não é. Quando eu era jovenzinho, não tinha conhecimento nenhum, levei minha mãe no culto para me ver pregar. Minha mãe não era crente, era católica. Beata de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando a minha mãe me viu pregar, ela chorou. Cheguei em casa, ela disse, meu filho, por que tinha hora que você dava uns trem assim? Uns gritos. E eu sem cultura, falei, mãe, tem hora que eu estou pregando, tem um negócio que me pega. Aí ela falou, já sei, é encosto. Aí eu falei, não é encosto não. Ela disse, meu filho, você falou que é um negócio que te pega. Eu falei, não mãe, eu vou descobrir, vou perguntar para o pastor e vem falar para a senhora. Aí eu descobri, aí eu tive a oportunidade de corrigir. Eu falei, mãe, não é uma coisa, é alguém. Não é uma coisa dentro de mim. Não é um negócio dentro de mim. É alguém que está dentro de mim. Esse alguém está aí também? Esse alguém tem nome. Qual é o nome dele? O Espírito Santo está aí? Então, se ele estiver dentro de você, e você mantiver um nível de contato e intimidade com ele, se você se desligar da terra e se entregar, vocês dois podem bailar nesta vigília dessa noite. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, aconteceram fenômenos que nem a NASA explica. Jerusalém estava tomada por judeus que vieram do mundo todo. Eu fiz questão de ler o texto. 14 nações estavam representadas ali. Havia em Jerusalém naquele dia mais de 3 milhões de judeus. Quantos judeus? Era a festa do Pentecostes. Judeu é festeiro. Imagine 3 milhões de judeus vendendo, comprando, cambiando, cantando, dançando, brigando. Misture esses 3 milhões de judeus, mais pelo menos 1 milhão de animais que eles levavam para ser sacrificados no templo. 1 milhão de vaca, de cabrito, de ovelha, berrando, pombinhos piando. Imagine o barulho de 3 milhões de pessoas fazendo algo fora do normal, tudo ao mesmo tempo. E de repente, o barulho de uma cidade inteira é suplantado por um grupo de quase 120. Não, você não entendeu, vou falar de novo. 3 milhões de pessoas fazendo barulho, com os animais fazendo barulho, eles param, porque tem um grupo de quase 120 fazendo barulho também. Nós estamos uma multidão, se você andar 4 quarteirões, você não escuta mais a nossa voz. Eles estavam em 120, quase 120. A cidade inteira parou para ouvir. Por isso eu nunca vou ter vergonha de ser um assembleiano pentecostal. Culto sem barulho para mim está faltando alguma coisa. É claro que eu respeito aqueles que pensam o contrário, mas para mim, que sou assembleiano criado no meio do mato, lá na Vila Tatu, o culto que não tem barulho, falta alguma coisa. Por quê, pastor? Porque o nosso barulho não é um barulho normal. Os nossos gritos não ficam aqui nessa atmosfera. Porque quando nós gritamos, gritamos glórias a quem? Não ouvi. Você sabia que o som que sai da sua boca, ele busca o alvo dele? Você já foi num shopping, na praça de alimentação, um monte de gente, você escuta um barulho, aquele... De repente alguém grita o seu nome.
Você para na hora e olha, porque o som procurou o alvo. Todo som procura o alvo. Tem gente que já está entendendo. Quando a gente diz glória a Deus, esse glória a Deus ele faz assim, ó. Ele atravessa o céu atmosférico, onde estão as nuvens, os pássaros e os aviões. Ele atravessa o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias. Ele entra no terceiro céu, onde Deus habita. Atravessa o átrio, o lugar santo, e vai no santo dos santos, onde Deus está. O louvor é transformado em perfume, porque Apocalipse diz que Deus não escuta o louvor, ele sente o perfume. Ah, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Apocalipse diz que Deus sente o cheiro da oração dos santos. Deus não escuta, ele sente o cheiro. O que está saindo daqui atravessa o universo e vai diante de Deus. E quando Deus é adorado com poder, ele derrama poder de volta. Os crentes de antigamente vão se lembrar disso aqui. Convertido da Assembleia de Deus, sentei num culto do meu lado, tinha um menino que não parava de falar um negócio. No fim do culto eu perguntei para ele se a mãe dele tinha uma floricultura. Ele falou, por quê? Eu falei, você ficou falando samambaia. Que samambaia é essa? Ele disse, não, é língua de anjo. E deu aquele sorriso que só tinha 2 dentes, o zagueiro e o atacante. E eu falei, língua de anjo? O que é isso? Eu falo língua de anjo. Eu falei, você não fala nem o português direito. Ele falou, português eu não falo, mas língua de anjo eu falo. Eu falei, você fala por quê? Ele abriu a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E quando ele me mostrou que tinha, eu falei, como é que eu recebo? Ó a receita, da glória. Aí eu falei, quanto? Ele falou, quanto for preciso. Foi, mas de que jeito? Ele disse, glória, glória, glória. O que mais? Glória, 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 glória. Que mais? Mais glória, glória, glória. A gente ficava o culto inteiro, glória, 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 glória. E não é que funcionava? Porque todas as vezes que você diz glória, essa glória só vai para aquele que é glorioso. Alguém já entrou num culto que você falou, o que eu vim fazer hoje aqui? Tá aquele gelo, aquele silêncio. De repente um valente lá atrás dá um grito, glória! Aí a igreja inteira faz assim. Quem já viu isso? Mas o valente não desiste. Daqui a pouco ele, glória! Aí os crentes começam a ficar com vergonha de olhar para trás, porque na igreja deles tem que dar glória. Daqui a pouco o glória pega, esse negócio pega. Um começa aqui, outro começa ali, outro começa lá. Daqui a pouco incendeia tudo. Incendeia tudo. O Espírito Santo é como um beija-flor. Olha que coisa bonita. Um beija-flor não vai em flor fechada. Um beija-flor só vai em flor aberta. E tem que ter um pouquinho de mel dentro dela. Pastor, por que eu não recebo batismo com o Espírito Santo? Você não abre a boca nem para respirar. Você fica o culto inteiro filosofando. Põe a mão no queixo e fica, to be or not to be, that's the question. Alguns anotam tudo que o pastor fala para chegar em casa e vasculhar o Google, pegar a enciclopédia Barça, para 15 dias depois ele voltar. Irmão, aquela pregação era de verdade, viu? O intelectual levou 15 dias para entender. O crente da roça entendeu na hora. As revelações do Evangelho não são científicas. Elas são sensitivas. E o que é que o senhor quer nessa noite, pastor? Eu quero provocar você. Porque desde criança Deus me deu um dom. Eu vejo pessoas que já fumegaram e pararam de fumegar. E eu vejo muitas luzes apagadas aqui. Eu vejo pessoas que tem uma fumacinha saindo da brasinha que ainda existe, mas ainda tem uma brasinha. E o Senhor me fala que você já foi uma fogueira. O que aconteceu? Sujou suas vestes, perdeu os frutos do Espírito e perdeu os dons do Espírito Santo. E o que restou? Essa carcaça que está aí do seu lado. Esse crente viciado em igreja é tão viciado que nenhuma presta para ele. Vai de uma por uma até procurar outra. Daqui a pouco é perigoso ele abrir uma igreja para ele. Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco.
E nunca vai encontrar, porque o problema não está na estrutura, o problema está dentro de você. O problema é que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Aí você é assembleiano, você é pentecostal, já falou em línguas e está nesse culto, sem falar. Aí se pudéssemos ter aqui um psicólogo de um pastor, um gabinete pastoral para você contar a sua história. Eu perdi. Tem 8 meses que eu não falo em línguas, tem 25 anos que eu não falo em línguas. O diabo me roubou. Eita, diabo forte, hein? O diabo é capaz de roubar aquilo que Deus te dá e não se arrepende? Porque a minha Bíblia diz que Deus dá dom sem arrepender. Ah, pastor, mas eu fracassei. Quem te disse que os dons e o batismo com o Espírito Santo é para forte? Se fosse para forte, não era um revestimento. Ah, vou falar de novo. O forte não precisa ser revestido. Basta estar vestido com essa camisa e ele encara o frio. Só precisa do paletó quem é fraco. O batismo com o Espírito Santo não é para quem sobe o monte, desce o monte, agarra o diabo pelo chifre e esfrega a cara dele do chão, não. O batismo com o Espírito Santo é para quem oscila. É para quem levanta, cai, levanta, cai. Por que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Porque quando ele vem sobre você, você ora em línguas, você não fala a homens. Capítulo 14 de Paulo aos Coríntios, olha o que Paulo está dizendo: quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Pergunte a mim, por quê, pastor? Não adianta você falar suas fraquezas para os homens, que eles nunca vão entender. Não adianta você falar dos seus traumas para os homens, eles nunca vão entender. Mas quando você ora em línguas, Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. Olha que coisa linda. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14. Quem ora em línguas, ora bem. A sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Porque em mistérios a pessoa fala com Deus. Pastor, o que é que eu falo? É mistério. Se eu soubesse, não era mistério. Pastor, mas eu não entendo. Paulo previu isso. A mente fica sem fruto, mas o espírito ora bem. Por que os nossos pais aguentaram o tranco até hoje? Você está lá na igreja, está lá o velho presbítero com aquela barriguinha saliente, né, a curvinha da prosperidade. Está lá aqueles irmãozinhos antigos. Ele senta assim, escuta, está lá falando assim, tá. Falando aquela língua, não para. Passa 10, 20, 30, 50 anos, eles permanecem com a chama acesa. O diabo criou um corpo de bombeiros do inferno. E ele fica apagando a chama do Espírito. Mas não de crente de vigília. A minha proposta nessa noite é que quando essa vigília terminar, o diabo vai ser obrigado a se mudar de Goiânia. Não, estou falando sério. Você vai chegar na rua da sua casa depois dessa vigília, por favor, escute o maluco aqui. Chegue na rua da sua casa e antes de ir para sua casa, na esquina já dá um grito: cheguei! Pastor, mas não vai ter ninguém na rua uma hora dessa. Tem os demônios. Você vai chegar em casa lá pelo início da 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, o pior período. Os demônios estão impregnados em tudo quanto é lugar. Eles dominam o seu bairro, eles dominam a sua casa, têm dominado os seus filhos, têm dominado o seu trabalho. Quando você chegar hoje, você vai chegar sensitivo. Esta vigília está te treinando, o Senhor vai despertar, Ele vai ativar o modo profético da sua vida. Quando você pisar na rua da sua casa, pode gritar e mandar embora. Vai saindo daqui, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de feitiçaria. Creia. Chegou na porta de casa, abre a porta, não entra não. Olha pro relógio, diz 5 segundos para sair tudo que não presta daí para cá. E não se assuste se você vê panela cair no chão, janela bater, cachorro latir. Porque os nossos pais viam tudo isso. Porque quando você começa a entrar no mundo espiritual, você começa a perceber o mal e o bem. E você não precisa ter medo, porque o diabo tem poder, mas aquele que está dentro de você tem todo o poder. E com todo respeito aos crentes ricos, importantes, sábios aqui de Goiânia, que estão aqui nos assistindo ou que estão vendo pela internet, o diabo não respeita aquilo que homens respeitam em você. Homens respeitam você por causa da sua formatura, porque você fala em 3 idiomas, porque você é rico, porque você tem um carro importado. Homens respeitam, demônios não te respeitam por isso.
Demônio está se lixando se você fala inglês, espanhol, português, aramaico. Demônio está se lixando se você mora aqui ou acolá. Demônios só têm medo e respeitam canelas de fogo. Pastor, mas isso aí é loucura. Eu disse que o culto não é para normal, é só para gente louca. Não há racionalidade num culto pentecostal, com todo respeito. Não existe racionalidade num culto pentecostal. Não há racionalidade na pessoa que está do seu lado falar em outras línguas. Não há racionalidade na irmã olhar e falar, eu estou tendo visão. Não há racionalidade alguém falar, eu tive uma visão, um sonho com você. Não existe. Nós cremos pela fé. Nós não cremos nesse plano. Nós cremos em um outro plano. Nós não cremos com o pé que caminha nessa terra. Nós cremos com o pé que caminha nas regiões celestiais. O que está faltando é só isso. É despertar em nós esse talento, esse dom, essa graça, essa glória que Deus nos deu. Eu não aguento mais ouvir histórias tristes de uma geração que não consegue nem ter ânimo mais em viver. Eu estive agora pregando no Mato Grosso, falava sobre depressão numa palestra. O pastor presidente da convenção se levantou e disse, só aqui na cidade nós temos mais de 250 adolescentes mutilados. Adolescentes cristãos da Assembleia de Deus se mutilando. O que está acontecendo com essa geração? Aí vem alguém e fala, chama de geração Nutella, o povo fica tudo bravo. Nossos filhos não conhecem a autoridade que têm. Eu fui em cultos onde o pastor Oswaldo pregava. E eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo 1 milhão de pessoas. Eu cresci numa geração de pregadores de Goiânia, que a gente viajava centenas de quilômetros para ouvi-los. Goiânia foi celeiro de avivamento para o mundo. Goiânia trouxe avivamento na música para o mundo. Vocês não são normais. Deus tem algo com Goiânia. Eu vou falar de novo. Deus tem algo com essa cidade. Não sei se foi muita oração dos nossos velhos pais que cravaram o joelho no chão, que derramaram lágrimas e pediram um avivamento. Eu sei que Deus tem algo com vocês. Agora vocês precisam ter algo com Ele. Ele tem com vocês, mas vocês precisam ter com Ele. Ele precisa que vocês voltem à prática antiga da oração, da entrega, do jejum. Não existe fórmula nova. Não existe fórmula nova, a receita é antiga. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muito jejum, muito poder. Pouco jejum, pouco poder. Nenhum jejum, nenhum poder. Não adianta você vir aqui jogar o seu corpo pesado nessa cadeira e esperar que o pastor tire uma varinha mágica e bata 3 vezes no púlpito e diga abracadabra e o céu vem e cai sobre você. Não. Aqui dentro uma andorinha sozinha não faz verão. Eu te provoco e você tem que vir na minha reação. Eu estou te dizendo que há uma unção sobre esta igreja nesta madrugada, tão poderosa, tão gloriosa, que alguns de vocês, quando acordarem amanhã de manhã, anotem, não vão se reconhecer mais. Vão olhar para o espelho e vão ver uma outra pessoa. A comida amanhã vai estar mais gostosa, o perfume mais cheiroso e as cores mais vivas. Por quê? Porque o Senhor está ativando o modo profético que está dentro de você. Se você puder reagir nesta noite, se você puder começar a dar glórias a Deus, os batizados com o Espírito Santo, se puderem orar em línguas, nós vamos onde ninguém foi. O fenômeno de Atos dos Apóstolos capítulo 2 foi tão fora do normal que os crentes
não conseguiram ficar dentro do cenáculo. Eles ficaram espaçosos. Estavam orando quietinhos. Quando o Espírito Santo veio, eles ficaram espaçosos e abriram a porta do cenáculo e começaram a andar por ali, orar em línguas e profetizar. O barulho atraiu Jerusalém. Os primeiros que chegaram olharam para eles e disseram assim: isso é hora para estarem bêbados. Estão cheios de mosto, bêbados. Eu só conheço um bêbado de duas formas: chegar perto da criatura e sentir o cheiro da maldita manguaça na boca da criatura, ou ver um ser humano normal fazer coisas anormais. Característica de um bêbado: ele não tem controle sobre o seu corpo. Ele até tenta, mas não consegue. Viram os meus irmãos bêbados lá, e alguém foi gritar: estão bêbados. Aí o mais covarde dos discípulos, que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, saltou no meio da multidão. Ele, Pedro, que negou Jesus diante de uma vendedora, pulou no meio de uma multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. E Pedro, que era iletrado, não sabia ler nem escrever, tomado pela palavra do conhecimento, abriu a boca e pregou um sermão com erudição, recitando Joel. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto e sobre quem está longe, sobre os servos e sobre as servas, e a terra se encherá da presença de Deus. Se você ler capítulo 4 de Atos, você vai ver alguém falar assim: esse homem não é iletrado. Como é que ele prega desse jeito? Pior não é pregar daquele jeito, pior era entrar no templo, onde ele entrava todos os anos por causa da festa. E ele entra pela mesma porta, a porta chamada Formosa, e está lá o mesmo menino pedindo esmola há mais de 30 anos, porque o paralítico tinha mais de 40 anos de idade. Pedro costumava entrar ali toda a festa de Pentecoste. Aquele paralítico estava ali há 30 anos. E Pedro sempre ou dava uma esmola ou dizia: Yahvé te abençoe. Nesse dia, Pedro parou na frente do homem e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. E o paralítico? Não. É aí que está. Nunca tinha prestado atenção nisso. Pedro olhou para o paralítico. Já, você vai ser o paralítico. Tira tudo que você está na sua mão. Vai lá, paralítico, tortinho. Não, paralítico é sentado. Quer ser curado antes da hora? O paralítico pediu uma esmola. Pedro não tinha. Pedro falou assim: ei, olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico ficou sentado. Era para acabar o ministério de Pedro ali. Mas Pedro não estava normal. Tinha alguém dentro dele. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E o paralítico entrou no templo saltando, glorificando. Obrigado. Essa história de pular na igreja não nasceu com nós não. Nasceu por conta do Pentecoste. Está o paralítico entrando na igreja pulando. O que foi que aconteceu com Pedro? É o que Deus quer que aconteça com você hoje. Garoto, garota, menino, menina, irmão, irmã, me escute. Eu tive a graça e a oportunidade de me converter numa igreja viva, no meio do mato. Meus pregadores não sabiam ler nem escrever, mas quando começavam a orar, se o céu não descesse, eles arrastavam a igreja lá para o céu. Eu vi milagres na minha infância. Eu ouvi profecias violentas. E aí alguém pergunta: como é que o senhor está firme até hoje? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Ah, porque não é você, bocó.
Você passa uma lutinha, um vento, você já quer desanimar. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Aí sempre me perguntam, pastor, como é que o senhor aguenta? Eu digo, simples, 2 coisas. Primeiro, meus pés estão fincados em uma rocha. Segundo, eu sou assembleiano queimado no fogo do Pentecoste. Eu oro em línguas todos os dias. Eu oro em línguas dirigindo meu carro. Eu oro em línguas tomando banho. Às vezes eu estou lá naquele inferno da câmara, quando está tudo pesado, eu vou para o meu cantinho e fico com a minha boca só mexendo. O que o senhor está falando, pastor? Não sei. Eu sei que eu estou sendo edificado. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas não fala a homens, fala direto a Deus. Como eu vivo sempre no meio de violência, de luta, de problema, eu sempre vivo em consagração. Um dia eu estou passando os corredores da comissão e eu já estou terminado. Nos corredores das comissões, um pastor me viu e falou, pastor Marcos, você pode entrar aqui? Eu falei, posso. Cheguei lá, tinha um grupo de deputados da bancada evangélica, e tinha lá desembargadores, alguns juízes, e um deles falou assim, olha, o senhor pode fazer uma oração por eles? Eu falei, posso. Pedi para fazer um círculo, peguei na mão de todo mundo e comecei a orar. Só que eu estava num momento de luta muito grande, e como eu estava em jejum naquele dia, eu comecei a orar e esqueci que estava na câmara. E eu encarnei um assembleiano que sobe um monte. Não sei se em Goiânia tem. Quando eu dei por mim, eu estava batendo o pé no chão, orando, falando. Quando eu dei por mim, quando eu abri o olho, tinha uns 4 assim. Eu falei, Jesus, não deixa cair aqui não, aqui não. Até que de repente me deram uma cutucada aqui, Samuel. Eu falei, quando eu abri o olho, um deputado evangélico fez assim para mim, menos. Eu, desculpa. Aí eu fui sair, ele disse, não, espera aí que eu quero conversar com você. Ele me levou para um canto e falou, Marco, há tempos que eu queria falar com você sobre isso. Até quando você vai ser esse crente menino? Eu falei, desculpa. Até quando você vai fazer essa palhaçada que você fez aqui? Eu falei, que palhaçada? Você ficou batendo o pé no chão, gritando alto. Eu falei, irmão, eu sou assembleiano. Aí ele disse, mas eu também sou e não faço isso. Eu disse, o problema é seu. Segura. Ele falou assim, mas olha onde você está agora. Eu falei, como é que você acha que eu cheguei aqui? Não entendeu não? Quer que eu desenhe? Você acha que eu sou deputado porque eu sou bonitinho? Eu tenho espelho na minha casa. As pessoas que me mandaram para lá são pessoas que me assistem pregando o evangelho. Há 30 anos, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo me ouvindo pregar, pessoas que se levantaram através da pregação. Eu só cheguei lá por causa dessas loucuras. E eu nunca vou deixar essas loucuras saírem de mim. Eu estou mais comedido, é claro que o tempo passa, você vai amadurecendo, mas eu não vou deixar o meu amadurecimento me apodrecer. E talvez o que esteja faltando para você seja isso. Você ficou tão importante aqui em Goiânia, você ficou tão rico, você ficou tão querido, você ficou tão descolado, você ficou tão para frente que deixou Jesus para trás. Você ficou tão moderno que acabou ficando mundano. Ficou vendo lixo de internet, comeu tanto que está até em dúvida se você fala em línguas mesmo, ou se isso é uma reação psicossomática do seu cérebro. Enquanto você fica aí querendo saber se é sim ou não, o irmãozinho do teu lado que só tem 2 dentes está aí, ó, fala de línguas e adorar. Jesus não vem buscar uma igreja letárgica. Jesus não vem buscar uma igreja fria nem morta. Jesus vem buscar uma igreja com as características da igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e forte, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para o final desta vigília, eu deixo para vocês
esse pequeno conselho desse veterano do Evangelho. A oração de Davi, no pior momento da vida dele, o velho rei sensitivo, adorador, dançarino, disse assim a Deus: tira de mim o reino, tira de mim a fama, tira de mim a riqueza, mas não retires de mim, não retires de mim o seu Santo Espírito. O Espírito Santo está aqui. Ele estava na porta por onde você entrou. Ele olhou para você e disse: quem sabe é hoje. Quem sabe ele volta, quem sabe ela volta. Quem sabe eu consigo desintoxicar ele ou ela para eles voltarem a acreditar com uma fé simples e humilde, de que o Espírito Santo ainda pode usar e levantar homens e mulheres de uma maneira extraordinária. Eu estou ministrando para uma geração profética. Eu quero acreditar que aí onde você está um potencial gigantesco, que Deus vai te usar para ser o maior profeta da sua geração. Eu acredito que onde a sua mão tocar, Jesus vai curar os enfermos. Não se assuste se a sua sombra levantar paralíticos amanhã. Não se assuste se você for visitado nesta madrugada pelos anjos. Deus vai sacudir a igreja brasileira, e Ele precisa da igreja de Goiânia. Ele precisa da igreja de Goiânia. De pé comigo. Teloim telomandre belecanorobas. Darabagara bawa hayasui aqui a minha cobaraba. Veriesse a minha co toriatribe henere. Deresi atioma até que baratua. Se tu estás nesta palavra, eu quero um sinal, meu Pai. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele nesta madrugada. Agora, 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 agora. E a soma diante reverecemos. Olhe para mim. 5 minutinhos apenas. Olhe para mim. Deputado Henrique, eu tive uma oportunidade na vida, Samuel, que poucos da minha geração tiveram. Eu viajei o mundo. Eu preguei em quase 100 países do mundo. E no Brasil em mais de 4.000 municípios. Não sou o melhor pregador, porque não existe isso. Mas com certeza sou o pregador que mais caminhei nesses últimos 30 anos. E eu estive em lugares estratégicos, em momentos especiais, onde Deus agia ao redor do mundo. Eu estive em Londres, quando veio sobre a igreja do pastor Colin Dye a unção do leão. Eu nunca tinha visto nada daquele jeito. Eu estava em Toronto, quando veio a bênção de Toronto com o pastor Randy Clark. Pregamos esses dias juntos. Eu fui a Bogotá e vi a unção que veio sobre Bogotá. Eu fui à Argentina e eu vi o pastor Carlos Anacondia ser usado de uma maneira fora do normal. Eu estava em Pensacola, próximo a Pensacola na verdade, quando explodiu a unção de Pensacola, e um rapaz chamado Todd, filho de um pastor, que o menino se desviou, tinha tatuagem e piercing até no nariz. E quando ele voltou para a igreja muito fechada, o pai dele viu que o menino sofreu preconceito, ligou para um amigo em Pensacola, tinha uma igreja mais aberta, cuida do meu filho. O Todd voltou com aquela fome de Deus. Ele pregava, não acontecia nada, mas quando ele começava a orar,
Jesus começou a levantar paralíticos. A cidadezinha de Pensacola, uma igreja de 200 crentes, em 2 anos, construíram um templo para 5.000 pessoas. No templo tinha 2 rampas na igreja, uma porta, o paralítico entrava sentado na cadeira, e a outra, o paralítico saía empurrando a cadeira. Ex-paralítico. Eu vi isso, mas eu nunca vi algo tão fenomenal. Quando há 20 anos atrás eu estava no estado de Connecticut, eu havia pregado numa Assembleia de Deus no domingo, e o pastor falou para mim: Marco, eu tenho aqui 2 ingressos para assistir um pastor que vai estar aqui pregando amanhã. Ele é do Canadá, está se mudando aqui para os Estados Unidos, e ele tem um ministério fora do normal. Eu disse: eu quero ver. Cheguei num estádio, 40.000 pessoas. Conseguimos acesso à plataforma principal. E a plataforma era assim: aqui o povo, arquibancada, aqui à direita pastores, foi onde eu me sentei, aqui atrás um coral, e aqui entre pastores tinha padres, de batina e tudo. Eu falei: que interessante isso. Aí entrou o pastor para pregar, eu tomei um susto. O cabelo dele fazia uma volta aqui e vinha até aqui, era uma coisa esquisita, parecia um chapéu. Ele usava um terno branco, sem gravata, e ele todo grisalho. A igreja ficou de pé para receber. Roberto, está ligado o seu microfone? Você interpreta aí para mim. Ele olhou para o povo, saudou os irmãos, disse: brothers and sisters, irmãos e irmãs, I'm so tired. eu estou tão cansado. I need some resting now. Eu preciso descansar agora. That's okay? Tá bom? Aí o irmão que estava do meu lado falou: ele falou que está cansado, quer descansar. Eu falei: o problema é dele. Assembleiano, chamou para pregar, a gente tem que pregar. Se vira nos 30. Aí eu falei: e aí? A igreja concordou. Aí vem um diácono com a cadeira e botou uma cadeira no púlpito, e o homem sentou. Ele sentou e cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase tive um infarto. Porque quando eu fui consagrado ao presbitério da igreja, quando eu sentei no púlpito, eu cruzei a perna. Não deu tempo. Eu cruzei, eu tomei um tapa na perna de lá para cá, porque a perna foi parar do outro lado. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, ela volta sozinha. Trauma. Meu pastor dizia: púlpito não é lugar de cruzar a perna. Aí aquele homem cruzou a perna. Ele botou a mão no joelho e foi pregar. Zaqueu subiu na árvore. Falei: ah, não. Esse é o maior pregador do mundo. E ele foi pregando, foi me dando um sono, que eu já não entendia nada em inglês naquela época, foi me dando um sono. Daqui a pouco, eu despertei, porque ele parou de falar, fez um silêncio, eu abri o olho, olhei para ele. Ele estava assim, sentado, ele fez assim: uau! E ele tremeu inteiro. Eu lembrei da minha mãe falando para mim: passa a morte que eu estou forte. Não tinha um negócio assim, quando a gente tremia, a mãe da gente: passa a morte que eu estou forte. Ele tremeu inteiro e falou de novo: uau! It's here. Ele está aqui. Ele levantou a cabeça e disse: He's here. Ele está aqui. Aí ele ficou em pé e começou a andar. Uau! Uau! I'm feel. Eu estou sentindo. Your presence and Sua here. presença está aqui. Ele olhou para o povo e disse: And you? E você? Are you feeling? Está sentindo aí? And you? E você? And you? E você? And you? E você? And you? E tu? Aqui a gente grita, lá ficou todo mundo olhando para a cara dele assim. Ninguém falou nada, porque ninguém estava sentindo nada, só ele estava. E ao invés de ele se desistir, ele fez assim. Ele chamou o tecladista dele e falou assim: toque uma música. Ele botou uma mão aqui e a outra ele fez assim. Ele fechou o olho, sorriu e começou a dançar uma valsa. E ele não ficava constrangido. De repente, a atmosfera do ginásio mudou. O meu corpo foi se arrepiando. O ginásio foi ficando em pé. Começou as pessoas a chorarem. Veio algo sobre nós. Uma presença, algo tão fora do normal, que eu comecei a chorar sem saber porque eu estava chorando. Aí ele parou nessa posição, César. Ele olhou para a gente, os obreiros aqui. Uma mão ele estendeu para o coral e a outra para o povo. E ele disse assim: Holy Ghost, Espírito Santo, touch toque the people as pessoas. now. Agora. Now. Agora. Holy Spirit, Espírito Santo, touch. toque. Touch. Agora. Now. Agora.
Eu nunca tinha visto aquilo, Samuel. Parecia um apocalipse. As pessoas começaram a cair. Mas não foi um, nem dois. Foi 40 mil pessoas no chão. E aquilo veio como uma onda. Eu fui vendo as pessoas caindo. Eu queria sair correndo, minha perna não obedecia. Quando foi chegando a gente, começou a cair pastor, padre. Quando eu dei por mim, eu estava no chão. Quando eu me vi no chão, eu me desesperei. Eu tentei ficar em pé, caí no chão de novo. Se rir, vai tomar um cascudo. Eu botei a mão e falei, sai de mim. Som. Porque eu aprendi que crente não caía. Se caísse era em pecado ou endemoniado. E eu estava caído no chão. Eu saí me arrastando e sentei na cadeira e botei as mãos aqui e fiquei olhando. Lá embaixo começou uma multidão fazer uma corrente. De repente eu vi gente levantando cadeira de roda. Um homem agarrou a cadeira de roda e botou no ombro dele. Fizeram fila. Eu vi pessoas ensanguentadas. Depois descobri que estourou o tumor de dentro para fora. Sangue desceu por elas. As pessoas, os cegos viram, surdos ouviram. Eu nunca tinha visto aquilo. Daqui a pouco eu estava naquele trânsito vendo tudo aquilo. O pastor ainda estava aqui. Eu olhei para o chão. Eu vi 2 padres rolando. Eu falei, ali tem. Eles saíram se arrastando. Chegaram perto do pastor que estava orando. Eles agarraram a perna do pastor. O pastor tomou um susto, olhou para ele e fez assim com a perna. E disse, what happened? O que está acontecendo? What happened? O que está acontecendo? Aí um deles gritou, eu quero ser igual ao senhor. Eu quero isso. Ele olhou para o padre bem sério e disse assim, this is possible. Isso é possível. But Mas change your life. mude a sua vida. Change your life. Mude a sua vida. Change your life. Mude sua vida. Os padres tiraram a batina, tiraram os terços e disseram, nós queremos isso. Ele botou eles em pé umas 30 vezes e derrubou. Eu acho que estava exorcizando. Depois de umas 30 vezes ele olhou para os dois e disse, agora vocês estão prontos. Eles prontos para quê? Estende a mão para o povo. Eles estendiam a mão, o povo caía. Eles olhavam para a mão. Eles não acreditavam. Eles estendiam a mão e o povo caía. Eles olhavam para a mão e perguntaram para ele, o que é isso? E o pastor disse, this is my friend. Este é o meu amigo, The Holy Spirit. o Espírito Santo. Eu não dormi naquela noite. Não consegui dormir. Eu nunca tinha visto nada daquilo. De manhãzinho o pastor percebeu a minha inquietação. Ele abriu a porta do quarto e jogou um livro em cima da cama. Lê aí. Eu disse, que é isso? É o livro do homem que pregou aí ontem. Era um livro em português. Bom dia, Espírito Santo. Good morning, Holy Spirit. Eu comi aquele livro naquela manhã. Eu não almocei nem tomei café. Passei a tarde lendo. E eu li a história de um gago que a família não tinha paciência de conversar com ele, que só tinha um amigo que era crente. O amigo levou ele para um culto onde uma mulher ia pregar, a senhorita Catherine Kuhlman. E no culto em que ela pregou às 6 da manhã, ele disse que ela entrou dançando da mesma forma. E ela chorava muito, até que ela agarrou o microfone e olhou para a plateia e disse, não firam o meu amigo. Não entristeçam o Espírito Santo. Não machuquem o meu amigo, porque ele está aqui. E ele começou a ver pessoas serem curadas ao redor dele. Ele disse que voltou para casa naquele dia em silêncio. Ele entrou no quarto dele, ele dormia no quarto com um irmão no segundo andar de uma beliche. Ele disse que ele acordou de manhã, sentou na beliche, ao invés de pular da beliche, ele lembrou da pregadora. E ele disse, eu quero ser amigo dele também. E ele falou gaguejando, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E saltou. Ele disse que quando ele pulou da beliche, ele ficou 8 horas caído. Ele não conseguia se levantar. 8 horas depois, quando ele conseguiu ficar em pé e saiu do quarto, passou perto da mãe dele. A mãe dele foi arremessada. Ela foi jogada. Ela caiu como quem uma luva, uma pluma. E ela disse, o que é isso?
Ele disse: é o meu novo amigo. Só que agora ele não gaguejava mais. Eu encerro aqui. Desculpa ser enfadonho. Existe um rio das revelações do Espírito de Deus. Não nasceu um ser humano ainda que tivesse fôlego suficiente para descer até o fundo desse rio e falar: eu fui até o fundo. Alguns conseguiram prender o fôlego e desceram mais. Eu desci um pouco nesse rio. E de cortador de cana de açúcar, de apanhador de laranja, café e engraxate, olha onde Deus me colocou. Só que eu não consegui tocar o fundo. Quem sabe você vai? Você quer? Tem coragem? Só que é sem volta. Vão te chamar de louco, desequilibrado, fanático, maluco, beato de igreja. Está preparado para isso? Não vão te compreender. Está preparado para isso? Então feche seus olhos e pegue na mão de quem está do seu lado. Você poderia estar em qualquer lugar, mas Jesus te trouxe para essa vigília nessa noite. Você foi atraído a essa vigília nessa noite. Essa vigília sempre foi cheia, mas eu sei que hoje vieram algumas pessoas que nunca tinham vindo, porque ouviram falar que eu ia estar pregando. A unção que está na minha vida te atraiu para esse lugar. E eu creio em transferência de unção. Feche seus olhos. Vigília é culto de crente doido. Encontre uma pessoa, olhe para ela cara a cara. Não toque nela ainda, só olhe. Diga para ela: você me dá licença? O Senhor vai te usar agora. Você vai levantar as duas mãos para o céu. Chacoalhe as mãos. Eu vou orar por essas mãos. Quando eu terminar de orar por essas mãos, eu quero que você abrace a pessoa, coloque a mão sobre ela, ministre sobre ela. Porque nós vamos navegar no oceano do Espírito. Senhor, a palavra profética está nos meus lábios e os seus filhos acreditaram. Onde houver uma mão erguida, coloque na palma desta mão uma brasa de fogo tirada do seu altar. Onde esta mão tocar, toque o Senhor junto, meu Pai. E que haja cura, batismo com o Espírito Santo, libertação e uma enxurrada de dons acontecendo simultaneamente aqui dentro. Agora, agora, agora. Já! Ministre sobre a pessoa. Ministre sobre a pessoa, abrace ela. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vai, crente, pega! Dá mais vivo. Na unção desta palavra, para encerrar, mão direita aberta aqui em cima de novo. Agora diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha fé, esfriaram a minha fé, roubaram os dons, a santidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Você crê nisso? Então segure esses demônios na sua mão. Eu vou contar até 3, você joga no chão e pisa em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo.
2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida antes do Natal. 2,5, esta vigília ainda vai dar o que falar. 2,75, Goiânia voltará a ser conhecida como a capital do avivamento do Brasil. 3, já está acontecendo.